Olá, boa noite. Eu me chamo Bianca Freire e o meu grupo é constituído pela Jasmine Bentes e pelo Nerisson Alcântara. Nossa docente é a professora doutora Gabriela Zanetti e o nosso tema é ciclos biológicos, hospedeiro e vetor, tipos de hospedeiros e de ciclos. Então, o ciclo de vida de qualquer organismo compreende um conjunto de processos, mudanças e fenômenos aos quais um organismo é submetido ao longo das fases da vida, desde o nascimento até a morte. Com os parasitas não seria diferente. O ciclo de vida de um parasita, também chamado de ciclo evolutivo, organiza os acontecimentos e as transformações na vida de um parasita, compreendendo a sua localização em um ou mais hospedeiros, sua reprodução assexuada ou sexuada e etc. Mas, para a gente entender um pouco mais sobre os ciclos de vida de um parasita, a gente precisa entender melhor o que é um parasita. Um parasita nada mais é que um ser vivo que retira de outros organismos os recursos necessários para sua sobrevivência. Então, dessa forma, sabendo que um ciclo evolutivo de um parasita está diretamente relacionado com os hospedeiros no quais ele se aloja, é possível classificar durante todo o seu ciclo de vida um parasita possui apenas um hospedeiro, ele é chamado de ciclo monocênico. Em resumo, o ciclo de vida monocênico de um parasita se inicia com seus ovos ou larvas depositados em alimentos ou locais de fácil interação com o hospedeiro. Um objeto, algum alimento que tenha sido processado de uma forma não muito higiênica. E aí o hospedeiro pode ingerir ou abrigar esses parasitas, que se desenvolvem e se proliferam no interior do nosso organismo. E assim eles causam todos os sintomas de uma doença característica. Também o hospedeiro pode eliminar essas larvas e esses ovos no meio ambiente por meio de fezes ou secreções, e fazendo assim com que as larvas possam colonizar novos hospedeiros. Agora, se o parasita precisa de 2 ou mais hospedeiros, ele é chamado de ciclo heterocênico. Nesse caso, os hospedeiros são classificados em intermediários e definitivos. No ciclo heterocênico, o parasita se aloja no hospedeiro intermediário, no qual ele vai se desenvolver até a fase adulta, quando coloniza então o hospedeiro definitivo a partir da transmissão, que pode ocorrer através do transporte pelo vetor ou pela ingestão de carne do hospedeiro intermediário. Sendo assim, podemos concluir que um organismo nesse tipo de ciclo possui um ciclo de vida que se alterna entre um hospedeiro invertebrado ou vertebrado e até mesmo num vegetal. Agora eu passo a palavra ao Nerisson, que vai dar continuidade ao assunto. Olá, vou falar um pouco sobre os hospedeiros de parasitas. O sistema digestório é o principal habitat deles, uma vez que o meio é muito rico em materiais nutritivos. No sistema vascular sanguíneo, além de substâncias e proteínas inorgânicos, o sangue oferece elementos nutritivos eventualmente muito importantes para a fisiologia dos parasitas, como exemplo, triglicerídeo, carboidrato, colesterol, aminoácidos. O tecido conjuntivo, como possui em grande parte contato com todo o órgão do corpo, os parasitas se aderem a esses tecidos para facilitar a relação entre outros sistemas do organismo. Os hospedeiros intermediários são os primeiros a servirem de abrigo para os parasitas durante a fase inicial de sua vida. Isso permite o desenvolvimento e a reprodução assexuada do parasita. Os hospedeiros definitivos já são colonizados em sua fase adulta, quando este já é realizada a fase sexuada. Nessa fase é onde sucumbe às doenças parasitárias. Quando há localização dos parasitas,
Existe dois, são ectoparasitas, é onde que são as sanguessugas, os piolhos, os carrapatos e etc. E os endoparasitas, é onde eles se localizam na parte interna do hospedeiro, como por exemplo a lombriga, os protozoários e etc. Boa noite, meu nome é Jasmine e eu vou falar um pouco sobre os vetores. E o que seriam os vetores? Os vetores, eles servem para os chamados transporte, né? Eles são os que transportam a doença, transportam o parasita. Nós temos dois tipos de vetores, os vetores mecânicos e os vetores biológicos. Os vetores mecânicos, eles estão ligados apenas no transportar do parasita. Eles não estão ligados com o ciclo biológico, eles não fazem nenhum processo de ciclo biológico dentro do seu sistema, ele só mesmo transporta. Como assim? Ele pega, um exemplo, nós temos como exemplo, na verdade, moscas, formigas, baratas, que tem, eles podem pousar numas fezes contaminadas, né? E nessas fezes podem conter larvas, e essa mosca, essa barata que passou lá, essa formiga, acaba se contaminando também e levam com suas patinhas ou com suas asas para os alimentos, e esses alimentos vem uma terceira pessoa e acaba comendo esses alimentos, e essas pessoas acabam se contaminando. Esse seria o vetor mecânico, né? Eles só transportam de um local para o outro o parasita. E nós temos o biológico. O vetor biológico, ele já está ligado com o ciclo evolutivo, ele já está relacionado com o ciclo evolutivo do patógeno. O patógeno acaba sendo reproduzido dentro do sistema desse parasita, né? Desse vetor. Um exemplo que nós temos é o barbeiro, né? Que é o barbeiro, dentro do sistema digestivo dele, ele tem um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Esse barbeiro, ao picar, ele pode picar, né, o ser humano, o órgão vai picar a pessoa. Essa pessoa, ao coçar, porque dizem, né, eu já andei pesquisando, que quando o barbeiro ele pica, geralmente dá uma coceira, e as pessoas acabam coçando, e nessa coceirinha que a pessoa dá, os tripanossomos flagelados, eles acabam entrando na corrente sanguínea e contaminando a pessoa. E aí eles começam a se reproduzir, e vão se reproduzindo pela corrente sanguínea até chegar nos órgãos destinados a causar os danos, né? Então esse seria um exemplo de vetor biológico, é quando ele já está relacionado diretamente com o ciclo evolutivo. Além de transportar, ele também é o causador das doenças, né? Então, assim, esse foi o nosso trabalho, resumidamente. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem o que nós quisemos, né, passar para vocês sobre hospedeiros, sobre o ciclo de vida dos parasitas e sobre os vetores. Boa noite.